Existencialismo, corrente filosófica oriunda da Europa, iniciado o movimento ali próximo do final do século XIX e início do século XX, próximo dos períodos da Segunda Guerra Mundial. Corrente filosófica essa que impactou tanta humanidade ao longo de séculos e que, de certa maneira, também impactou a psicologia e a maneira de perceber a relação do homem com o mundo. Tanto que hoje nós temos uma vertente que é a psicologia existencial, derivada propriamente do existencialismo. Então, hoje, galera, a partir de agora, na verdade, a partir desse vídeo, nós vamos estar explorando condições existenciais e esse tema que é muito importante para que nós possamos trazer à tona a nossa autenticidade. Meu nome é Rafael Alcântara, sou psicólogo clínico e nesses próximos vídeos nós vamos abordar esse tema fascinante que é o existencialismo. Beleza? Então, bora comigo. Galera, então vamos lá. A primeira proposta então que nós vamos entender é de um dos autores iniciais, um dos precursores. Nós estamos falando dele, Søren Kierkegaard. Existem outros filósofos que contribuíram, como Martin Heidegger e Sartre, bem como também Friedrich Nietzsche. Esses filósofos, de certa maneira, eles deram a cara ao que nós chamamos hoje de filosofia existencial. Então nós vamos primeiro começar a abordar, de certa forma, esse filósofo alemão super importante, que é o Søren Kierkegaard, que vai, de certa maneira, trazer 3 estágios da existência humana que precisam ser olhados por vocês com calma e com atenção, porque há de vocês se familiarizarem com esse estágio que ele, de certa maneira, apresenta. Eu não vou descrever, de certa maneira, a vida do autor, mas sim focar, de certa maneira, nas suas obras e nas suas respectivas teorias apresentadas. Galera, focando então aí nesses 3 estágios que ele vai apresentar, então a gente vai falar primeiro aí do filósofo alemão Søren Kierkegaard, que desenvolveu livros super importantes como o conceito de angústia, conceito de ironia, temor e tremor, desespero humano, uma doença até o fim da vida. Então, assim, nota-se que o existencialismo ele vai abordar o que muitos críticos chamam de lados sórdidos ou obscuros da existência humana. Mas, na verdade, todas essas condições que são apresentadas pelo existencialismo, elas fazem parte da nossa existência. O que acontece é que o mundo moderno tenta nos afastar dessas condições como desespero, angústia, liberdade, vertigem, desconforto de ter que entendermos que não temos nenhuma missão de vida, senão aquela que nós mesmos escolhemos a cada instante, entendermos que somos lançados ao mundo e lançado ao mundo não temos a quem recorrer. Então, o existencialismo ele vem realmente para poder abordar temas como esse. O Søren Kierkegaard não faz diferente. Observação importante aqui, tá, galera? Todos os existencialistas, eles romperam com os pensadores clássicos da filosofia clássica, pensamento que perdurava até então este período. Eles vão na contramão da filosofia clássica, que de certa maneira acreditava que o ser humano ele possuía uma essência, que tinha que descobrir essa essência para ele poder então viver uma vida plena, e daí sim ele conseguiria entender a sua relação com o mundo, e aí sim ele conseguiria viver então a vida que lhe foi dada da melhor maneira possível. Já o existencialismo é o contrário, tira essa responsabilidade do mundo e do universo de lançar sobre você uma missão, mas pelo contrário, ele vai dizer que primeiro você precisa existir para depois você ser alguma coisa. Então, primeiro o ser humano existe, depois ele é. Então, é a existência precedendo a essência, diferente dos pensadores antigos que acreditavam que a essência precedia a existência. Então, para Søren Kierkegaard, uma das primeiras propostas apresentadas desses estágios que ele vai apresentar, que é importante para a psicologia enquanto ciência, eu aplico muito isso dentro do meu consultório, claro, pautado na terapia cognitiva, mas tendo essa percepção existencial que esses leitores trouxeram para poder contribuir muito com a percepção do ser humano e a sua relação com o mundo. Então, a primeira fase que ele vai apresentar, ele vai chamar de fase estética. Por que ele vai chamar isso de fase estética? Porque nesse período ele diz que o ser humano e a sua existência é lançada ao prazer, é lançada a buscar a realização de condições pessoais, sem saber que muitas das vezes esses caminhos ou essas buscas que de certa forma serão preenchidas, mas será necessário buscar por elas novamente, e conduzirão apenas a uma sensação de vazio e frustração existencial. Então, o primeiro estágio
Galera, nesse estágio estético, o filósofo ele vai trazer a ideia de que o ser humano ele negligencia a sua subjetividade, a relação de finitude, a relação de compreender que cada escolha está intimamente ligada a resultados futuros. Por isso que é um comportamento que desemboca a todo momento numa proposta de prazer, de entrega constante, de busca de realizações de condições pessoais. Isso, invariavelmente, vai fazer com que o indivíduo se autopriorize, muitas das vezes tornando-se um ser egoísta e, de certa maneira, negando relações externas com o outro em detrimento dessas realizações pessoais. Então, importantíssimo nós entendermos que dentro desse estágio, a existência humana, a minha, a sua, talvez que já passou por isso, ou você que é jovem, ela se direciona e se inclina para essa direção. Então, de certa maneira, nós conseguimos entender que esses estágios eles têm a ver com estágios realmente da nossa própria vida, estágios existenciais, né? Então, o jovem, de certa forma, até os seus 30 anos mais ou menos, né, que é o jovem adulto ou adolescente, ele tende simplesmente a ignorar a realidade, ignorar a mortalidade, ignorar as consequências. Quantos de nossos amigos ou pessoas ao nosso redor estão dentro dessa idade e você percebe que eles se inclinam simplesmente para condições fora de si, ou seja, eles não, de certa maneira, se inclinam para comportamentos que possam gerar produtividade, mas se inclinam para a realização de prazeres e de desejos o tempo todo. Há algum problema com isso? Não. O problema é que, de certa forma, ele descreve uma grande parte da galera que vai sofrer com desespero e a angústia de, em algum momento, encontrar a sua vida vazia e sem sentido. Então, galera, o estágio estético ele está intimamente ligado a essa condição até mesmo de tempo e essa condição comportamental de voltar a sua subjetividade para fora de si, não para dentro de si. Então, tentando construir identidade, sensações de pertencimento, buscando condições para poder ter aí realizações pessoais. Só que o que o indivíduo ele encontra nada mais é do que uma insatisfação. Ao longo do tempo, ele consegue perceber que toda essa busca que ele fez sempre foi para fora de si e não uma busca de autoconhecimento. Isso gera angústia, desespero, isso gera sensação de não pertencimento, de vazio, de solidão, tudo condições que a psicologia existencial vai estar explicando. Então, fase estética é uma fase que, se você não tiver conhecimento dessas informações que eu estou te falando, é bem provável que você vire refém da modernidade e tenha uma vida aí frustrada e vazia. Um estágio existencial, que é o estágio ético. Lembrando, galera, que essas informações, tá? O próprio Soren Kierkegaard, ele é um filósofo aí do final do século XIX, né? 1800 e pouco ali, não me recordo muito bem a data. Então, é uma percepção e uma investigação filosófica sobre a própria vida. Isso aqui, essas informações, elas têm como característica a reflexão, que é o papel da psicologia. A filosofia, que é o papel da filosofia, desculpa. A psicologia, ela se apropriou disso para trazer uma observação, uma compreensão melhor do ser humano. Porque não tem quem se ocupou mais em explicar o ser humano e a relação dele com o mundo do que a própria filosofia. Sabemos bem que a psicologia também nasceu da filosofia. Então, a segunda proposta é a fase ou estágio que ele vai chamar de estágio ético. Esse estágio, o ser humano ele já começa a olhar para si e ele já começa a levar em consideração a sua subjetividade. Este estágio, que é a ética, o ser humano ele já se encontra, como eu falei, né? O próprio Soren Kierkegaard, ele de certa maneira se apropria desses estágios também, relacionando a idade. Então nós estamos falando aí já de um adulto. Então um adulto aí de seus 30 em diante, ele já tem uma condição, ou estaria, por Soren Kierkegaard, dentro da fase ética, fase essa que ele começa a levar em consideração as normas sociais, onde seus comportamentos eles já começam, de certa maneira, a serem um pouco mais inibidos, a sua personalidade já é construída envolto de normas e de regras sociais, e aí a sua existência, então, começa a passar por uma outra modificação. Ele sai, então, dessa condição existencial de liberdade e a ideia de infinitude para o contrário, para uma condição de razão, entendendo como o mundo é e levando em consideração também a sua finitude, a sua mortalidade. Do estágio, então, para a gente ir finalizando,
faz com que o ser humano ele se torne responsável e conhecedor das consequências dos seus próprios comportamentos. Aqui o ser humano ele já compreende a diferença entre aquilo que ele quer fazer e aquilo que o mundo cobra para ele poder fazer. Então esse estágio ético ele vai cobrar bem mais uma responsabilidade do indivíduo, ele vai ter, claro, a sua subjetividade, ou seja, a sua percepção de ser humano em si, né, enquanto único, porém, ainda que seja único, ainda que tenha suas vontades particulares, agora ele vai ter que estar obedecendo um conjunto de regras e normas sociais, coisa que na fase estética não era tão preocupante ao ser humano. Então, na segunda fase, se caracteriza por essa preocupação, por essa relação mais amadurecida do homem com o próprio mundo, compreendendo então as suas limitações, a sua mortalidade e configurando então um mundo mais real do que subjetivo. O terceiro estágio então para Soren Kierkegaard vai ser o estágio espiritual. Galera, eu quero que vocês entendam aqui que não é espiritual, né, no campo que nós temos hoje do mundo moderno, né, essas coisas voltadas para céu e inferno, mas uma espiritualidade que ele vai dizer que tem a ver também com a condição de vida e tempo do próprio homem. Então, ele vai estar falando sobre condições de se aproximar mais da própria finitude, da própria mortalidade, começar a não ser regido mais pela moralidade, uma vez que ele foi regido já dentro do seu segundo estágio, que foi o estágio ético, mas aqui ele é simplesmente conduzido pelas condições da existência de forma plena, entendendo que cada instante aqui é importantíssimo, pois a sua vida está próxima do fim. Então, nessa condição do estágio espiritual, o ser humano começa a entender então a sua materialidade e a sua finitude, beleza? Levando em consideração que nós estamos falando aí de séculos de teoria, tá bem, galera? Então, assim, a leitura do Soren Kierkegaard vale bastante consideração, mas como eu disse, ele é o pioneiro, haverão outros pós a eles que darão outro sentido ao caminho da existência e do próprio existencialismo, que é o estudo também da forma como o ser humano se relaciona com o mundo. Então, que vocês possam se familiarizar com esses três estágios aplicados e apresentados de formas bem resumida. Então, primeiro estágio, estágio estético, primeiro estágio é o estágio ético, o segundo estágio ético e o terceiro estágio, o estágio espiritual, onde o ser humano, dentro dessa terceira condição que eu acabei de apresentar, ele já não se importa mais com condições e normas morais, mas começa a buscar então uma explicação para a própria existência e para isso começa a se aproximar de entidades ou condições que transcendem a própria existência para poder explicar a sua. Obrigado então por vocês terem assistido e vocês terem então tido a oportunidade de aprender um pouco mais sobre Soren Kierkegaard, filósofo importantíssimo para a construção da ideia que nós chamamos de filosofia existencial, para que então possamos entender a relação do ser humano com o mundo. Lembrando também que os vídeos são curtos, são bem sintetizados, eu busco tentar trazer a síntese da informação para que possamos simplesmente termos contato e daí sim ser gerado um desejo na nossa mente de procurar conhecer mais. Afinal de contas, os vídeos são curtos. Conto com vocês também para curtir, para compartilhar, para propagar esses vídeos aí, tá bem? E é isso, galera. Muito obrigado por todos acompanharem, muito obrigado aí por compartilharem da psicologia em consciência e por considerarem, é o que eu sempre digo, né? Considerem. Então, considere essas palavras, considere esses vídeos.